Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do SemanaMotor1.com Brasil. E já começando aí com o pé na porta, a Jeep finalmente confirmou a chegada do Avenger para o mercado brasileiro. De acordo com a marca, o novo Avenger vai começar a ser produzido no Brasil a partir de 2026. A Jeep ainda não falou de vendas, porém a gente espera que venha logo na sequência aí do início da produção. Esse novo Jeep Avenger vai chegar para complementar a gama nacional da Jeep e vai ficar abaixo do Renegade atual. E aqui vale lembrar que Renegade e Compass já estão programados para ter uma nova geração. O Compass, inclusive, já teve essa nova geração mostrada lá na Europa. Essa confirmação da Jeep veio no meio do evento de comemoração dos 10 anos lá do Polo Industrial de Goiânia, em Pernambuco, onde todos os Jeep nacionais são fabricados. Só que foi apenas isso, uma confirmação e um breve contato com o Jeep Avenger aqui no Brasil. Não deu para ver interior, não deu para ver por baixo do carro, a gente tinha o carro estático ali e basicamente 2 minutos para tirar a foto e gravar. O Jeep Avenger aí já tem algumas motorizações possíveis. Enquanto na Europa ele tem opções aí 1.2 turbo, 1.2 turbo híbrido leve e uma versão elétrica 4xe, aqui para o mercado brasileiro a gente pode ficar realmente aí com o motor 1.0 Flex Turbo, que já é encontrado no Peugeot 2008. E como a produção vai começar só no ano que vem, é muito provável que se use esse 1.0 turbo com auxílio de eletrificação, o híbrido leve, que já é encontrado no Fiat Pulse e no Fiat Fastback Hybrid. E aí, só para dar uma ideia de porte, o Jeep Avenger tem 4,08 metros de comprimento e um bagageiro de 380 litros. Ou seja, ele é mais curto que o Renegade, mas o bagageiro é maior. O grande lançamento de fato para o mercado brasileiro nessa semana foi o retorno do Mitsubishi Outlander PHEV, PHEV ou híbrido plug-in aí para os íntimos. Então o SUV médio vai chegar aqui para o mercado brasileiro em duas versões, começando em R$ 374.990 e podendo ir até a R$ 389.990. Em ambos os casos, o carro é equipado com um motor a combustão auxiliado por motores elétricos e as baterias podem ser carregadas. No fundo, o Mitsubishi Outlander é um SUV médio, ele tem 4,71 metros de comprimento e 2,70 de entre-eixos. Só que ele já tem 7 lugares, então o porta-mala pode variar entre 217 litros, aí usando 7 assentos, 468 litros usando 5 lugares, chegando aí até 756 litros com a fileira do meio rebatida. Embaixo do capô é um conjunto híbrido plug-in da Mitsubishi. Ele começa com um motor 2.4 aspirado de ciclo Atkinson, que é mais eficiente. Sozinho ele tem 137 cavalos e 20,9 kgfm de torque. No entanto, ele é para atuar mais como um gerador e para dar um auxílio em altas velocidades onde o motor térmico é mais eficiente. A tração mesmo é feita por dois motores elétricos, um no eixo dianteiro com 116 cavalos e outro no eixo traseiro com 136 cavalos, ou seja, é um carro aí com tração integral. Esse sistema elétrico é alimentado por uma bateria de 20 kWh. No total, o Outlander PHEV tem 252 cavalos e 45,9 kg de torque. Falando aí sobre as versões, a linha começa na HPE S, que custa R$ 374.990. Ela já tem faróis de LED, teto solar panorâmico, abertura elétrica do porta-mala e fechamento elétrico, ar-condicionado automático de 3 zonas, painel de instrumentos digital, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, 11 airbags, câmera de 360 graus e sensores de luz e chuva. Uma acima, a versão Signature, custa R$ 389.990 e acrescenta teto preto, bancos com massageador, revestimento interno na cor preta, cortina retrátil nas janelas traseiras, head-up display e sistema de som da Bolus. Outra novidade importante dessa semana, mas na Argentina, foi o início da produção da Titano naquele país. A Fiat Titano até agora era importada da China e tinha as peças montadas na fábrica da Nordex, no Uruguai. Isso limitava um pouco a produção da picape, então as vendas aqui nunca foram muito elevadas. Agora com a produção na Argentina, com mais componentes aí localizados, a esperança é de que tenha mais volume. Só que dessa vez os argentinos fizeram uma aí para Deus ver. A Fiat Titano fabricada na Argentina vai ter uma série de melhorias que vão deixar a picape aí mais competitiva. E aqui a gente está falando de melhorias na mecânica, melhoria na tração, melhoria no câmbio e inclusive em segurança. Começando embaixo do capô, sai de cena o motor 2.2 Blue HDI da antiga PSA para entrar o 2.2 também Turbo Diesel Multijet 2 da Stellantis. Esse motor novo é o mesmo do Jeep Commander, da Fiat Toro e da Ram Rampage. Ele entrega 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. São 20 cavalos e 5,1 kg de torque a mais em relação com a Titano atual. Outra mudança grande é a transmissão. Sai de cena o câmbio automático de 6 marchas e entra um novo de 8 velocidades. Com isso, o consumo na cidade melhorou 5,8%, chegando a 9,1 km por litro,
E na estrada, o aumento de eficiência foi de 16,1%, passando de 9,3 km por litro para 10,8. Além do consumo, o desempenho também melhorou. O 0 a 100 da picape, que era feito em 12,4 segundos, teve aí o tempo diminuído para 9,9 segundos. Além disso, ela está na mesma faixa de potência aí de Nissan Frontier, Toyota Hilux, que estão aí na casa dos 190 cavalos. Mais uma novidade importante, sai de cena a caixa de direção com assistência hidráulica e entra uma nova elétrica. E isso não é só para deixar a direção mais confortável, tá? Isso também possibilita que você inclua aí pacote ADAS, auxílios à condução. As imagens que a gente viu até agora da Titano fabricada na Argentina já mostram que ela vai ter coisas como frenagem autônoma de emergência, monitor de ponto cego e assistente de manutenção de faixa. E para quem está atento, os freios traseiros passam a ser a disco em todas as versões. E aí para quem realmente for pular barranco com a Titano, teve uma mudança na caixa de transferência. Agora é uma peça fornecida pela BorgWarner, que tem 3 modos de tração. 4x2 alta, que é tração traseira. Tem a posição alto, onde você tem o engate do 4x4 automaticamente assim que o eixo traseiro perde tração. E também tem a reduzida, que é 4x4, com mais força. E assim a picape também vai ter bloqueio de diferencial traseiro e assistência para descida em ladeiras. Geralmente você vê a gente reclamando aqui no Motor1 quando os carros brasileiros que são iguais aos europeus recebem motores que não são iguais aos europeus. Mas agora parece que o jogo virou. O Fiat 500 de nova geração, que era só vendido como elétrico, vai ter uma versão a combustão híbrida. E qual foi o motor que a Fiat escolheu para esse 500 híbrido? 1.0 de Argo e Mobi. Então esse novo Fiat 500 híbrido, baseado na nova geração que era elétrica, está sendo fabricado em Melfi, na Itália. Embaixo do capô vai vir um motor 1.0 Firefly, sim, o mesmo do Mobi, o mesmo do Argo. A Fiat ainda não confirmou exatamente números e dados sobre o sistema híbrido, mas pelo que a gente conversou com nossos colegas lá do Motor1 Itália, deve ser um sistema híbrido leve de 12 volts, como a gente já viu aqui no Pulse e no Fastback. Inclusive, se você buscar na memória e ir lá no histórico do Motor1.com, tem uma matéria que eu escrevi sobre o Panda Hybrid há uns 3 anos, mostrando como é que esse sistema funciona. Mas o que realmente deixou nossos colegas da gringa bem empolgados com esse novo tipo foi o fato de que ele vai ter câmbio manual. A chinesa GAC tem dado o que falar nas últimas semanas aqui no Brasil, e dessa vez, lá do salão de Xangai, eles mostraram uma picape híbrida para rivalizar com a BYD Shark. Essa picapona que vocês estão vendo aí com linhas bem retas e bem conceituais, não deve ser exatamente o que vai chegar às ruas. E a previsão da GAC é que a versão de produção mesmo só vai ser lançada em 2027, com foco em mercados internacionais como Austrália, América do Sul, ou seja, Brasil, e também Arábia Saudita. Isso para não falar que picape lá na China não é um negócio que vende tão bem assim. A gente tem pouquíssimas informações a respeito do conjunto motriz desse conceito, mas a gente sabe que a GAC está apostando forte no sistema híbrido plug-in, e aí vai vir de frente com a BYD Shark. E aproveitando o tema da GAC, vamos para o momento Inside EVs, falar da marca novamente. Poucos dias depois de divulgar oficialmente sua chegada ao mercado brasileiro, a GAC deu um passo aí mais decisivo para fincar raízes no Brasil. Aproveitando a visita do presidente Lula lá na China, o CEO da GAC, Feng Qingyia, confirmou que a empresa vai produzir veículos no Brasil em uma unidade aí em catalão. Isso aí faz parte de um investimento previsto de quase 1,3 bilhão de dólares. Eu tô falando bilhão com B. Houve alguns rumores de que essa fábrica em catalão seria comprada aí da HPE Automotores, que é responsável pela produção de Mitsubishi e Suzuki no Brasil, porém a própria GAC já negou tudo isso, e é mais provável que eles levantem uma fábrica nova. O encontro com o presidente também rendeu uma promessa de se criar um centro de desenvolvimento no Nordeste, como parte de uma estratégia aí de longo prazo. Nesse primeiro momento, a operação da GAC no Brasil vai ser sustentada por modelos importados. Tudo isso começa no dia 23 de maio em São Paulo, com a apresentação oficial de 5 modelos, sendo 3 já confirmados para o Brasil. Os que já são confirmados são o SUV elétrico Ion V ou Ion 5, o cupê elétrico Hyper HT e o SUV híbrido Enco. Por enquanto é só, pessoal. Até mais!